E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, eu ergo as mãos para o teu trono, meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, eu venho te suplicar por cada pessoa que me ouve neste momento. Eu não sei o que cada uma está passando, vivenciando neste momento. Mas eu sei, meu Pai, que assim como as estrelas dão a direção para o norte, para o sul, para o leste e oeste, são sinais dos tempos, das estações, assim como a lua, o sol, quando eles surgem, nós sabemos as estações. Eu sei também, meu Senhor, que os problemas que nós passamos aqui embaixo são sinais também, sinais do céu, chamando a atenção para a tua voz, para a tua mão estendida. Muitas pessoas, quando não conhecem os sinais teus, lamentam, reclamam, e até praguejam contra as situações adversas. Só que o Senhor deixa as situações adversas chegarem a nós para chamar a nossa atenção, dizendo: olha, eu estou aqui. Eu disse que no mundo teríeis aflições, mas que vós deveríeis ter bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vós também vencereis. Meu Pai, eu peço que neste momento venha fortalecer a fé dessas pessoas que me ouvem. Dar-lhes o alimento sólido que sustenta a fé, que obriga a gente a perseverar e por conta disso nos faz aprender a viver nesse deserto, a passar por esse deserto. Eu te peço por todo o teu povo, por toda a tua igreja, por todos os teus servos espalhados por esse mundo afora. Eu te clamo em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Nós falamos, minha amiga, meu amigo ouvinte, sobre a parábola do homem rico, cuja fazenda produziu muitos frutos, e ele pensava consigo mesmo: que farei com todos esses frutos que eu colhi? Então veio uma ideia: vou destruir os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e então
vou juntar tudo que tenho e vou guardar os meus bens e dizer para minha alma, agora você tem em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, regala-te. Só que veio a voz de Deus em meio a esses pensamentos e disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma, quer dizer, o diabo te pedirá a tua alma. E o que você tem, para quem será? E assim acontecerá com todos aqueles que não são ricos para com Deus. Quer dizer, as pessoas estão tão voltadas para as coisas dessa vida, deste mundo. As pessoas estão tão entretidas com as coisas desse mundo, tanto os problemas com as coisas boas e com as coisas mais, etc., que elas não se dão conta de que Deus, o Criador dos céus e da terra, está desejando salvá-las. Então, o rico, é difícil entrar no céu, não é porque ele é rico, mas porque ele confia na riqueza. Quanto mais rico ele for, mais confiante ele é nas suas riquezas. O pobre é mais fácil entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele não tem nada. Então, a tendência dele é confiar em Deus. Então, a miséria do rico é que a sua fé está nas suas riquezas. A riqueza do pobre é que a sua fé está em Deus. Agora, nós vamos falar um outro fato que Jesus mencionou sobre o pós-morte. Quando lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, ele diz assim: havia um homem rico. Havia. Isso não é parábola. Isso foi um fato. Aconteceu. E só Jesus podia falar desse fato, dessa história, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E ele estava presente, ele viu o que aconteceu com esse homem rico que ele está falando e o pobre, o Lázaro. Então ele disse, olha, quer dizer, existiu um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. E também existia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta desse homem rico. Quer dizer, duas faces da vida. Do lado de dentro daquelas altas muralhas havia uma casa lindíssima, um palácio. E ali o rico se regalava esplendidamente. Do lado de fora do seu palácio, fora das suas muralhas, havia um pobre mendigo, Lázaro, cheio de chagas, cheio de feridas, e que desejava alimentar-se, pelo menos, das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava, ele almejava, mas não comia. E até os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. Os cães também miseráveis, não tinham o que comer, vinham lamber as feridas de Lázaro. Então, duas situações completamente opostas. Jesus está falando que isso aconteceu. Isso, com certeza, aconteceu na Babilônia, quando haviam os ricos, os podres de ricos e os miseráveis. E disse Jesus então que aconteceu que o rico morreu. O rico morreu e foi sepultado. O mendigo também morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Agora, é interessante, Jesus, que estava assistindo esse episódio, esse acontecimento, viu, notou que quando o mendigo morreu, os anjos vieram, tomaram a sua alma e a levaram para o seio de Abraão, quer dizer, os braços de Abraão. Abraão, porque ele, o mendigo, tinha fé no Deus de Abraão. Então, por causa dessa fé que ele possuía no Deus de Abraão, quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Agora, preste atenção. Hoje, se o mendigo morresse hoje, ou o mendigo que morre hoje com a fé no Senhor Jesus Cristo, então a sua alma é levada para o seio do Senhor Jesus, quer dizer, o paraíso, onde Jesus prometeu também levar o ladrão que estava ao seu lado na cruz, quando lhe pediu para salvá-lo. Então, quando uma pessoa morre, seja ela pobre, seja ela rica, não importa, classe média, seja o que for, a alma dela é disputada. A alma dela é disputada. Se ela viveu na justiça, ou se no último momento se converteu, entregou a sua vida para o Senhor Jesus, porque isso acontece muito nos leitos dos hospitais, há pessoas que estão por um fio e só tem tempo para dizer: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E morre. Então essa criatura, a alma dela vai direto para Deus. Quer dizer, os anjos vêm buscar a alma dela porque ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Aquelas que morrem no leito de dor e rejeitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e ficam agarradas aos santinhos, aos guias, aos deuses desse mundo, quando elas morrem, a alma delas imediatamente é levada pelo diabo para o inferno. Quer você goste ou não, quer você creia ou não, minha amiga, meu amigo, não vai mudar nada. Se você acha isso, você acha aquilo, não interessa. Isso é o que o Senhor Jesus fala claramente. Porque ele diz aqui: morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer, quando morreu o pobre, o pobre mendigo, que Lázaro, né, que cria no Deus de Abraão, então os anjos de Deus vieram buscar sua alma na sua morte. Mas, quando o rico morreu, Jesus diz assim: foi sepultado. Claro, Jesus não fala aqui, olha, ele foi sepultado com honrarias, com muitas rezas, preces, ele foi sepultado com a maior pompa da vida. Não, ele só fala assim: morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, continua Jesus falando, e no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro junto de si. Ele viu. Quer dizer, você pode notar que é o Senhor Jesus quem definiu, quem disse: olha o que aconteceu. O pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Nem sei se o Lázaro foi sepultado ou foi colocado numa cova rasa. Mas Jesus não menciona isso. Ele só diz o seguinte: Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando ele se refere ao rico, ele diz: o rico morreu e foi sepultado. No inferno, conclui Jesus, no inferno, ele ergueu os olhos estando em tormentos. Imagine o tormento que ele viveu, que ele tem vivido, que ele está vivendo. Até hoje ele está em tormento. Porque esse rico está em tormentos até hoje. E vai continuar em tormentos até o dia do julgamento.
É isso que acontece. Quem vai para o inferno vive em tormentos até o dia do julgamento. Ora, aí há pessoas que dizem, não, mas eu vou deixar uma certa fortuna para fazerem orações para mim, rezas e missas, etc. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não existe purgatório. Não existe purgatório. Purgatório é uma figura, é uma invenção, uma doutrina que inventaram para se vender em indulgências. Indulgência é aquilo que, por exemplo, a pessoa paga, ela dá dinheiro, ela dá as suas casas, suas propriedades para as igrejas que têm essa doutrina fazerem preces, acenderem velas, mas nada disso vai resolver. Nada disso vai resolver. Eu imagino que o homem rico tinha dinheiro suficiente para mandar fazer todas as missas do mundo por toda a vida. Ainda assim, não resolveria o seu problema, porque Jesus diz claramente, e no inferno, não fala em purgatório, não fala e no purgatório. Jesus não fala assim, e no purgatório. A Bíblia nem fala em purgatório. Não existe a palavra purgatório na Bíblia. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Estando em tormentos. Agora, a situação desse homem que estava no inferno, em tormentos, era cruel. Então, o que vai adiantar uma missa, uma reza, uma prece, uma vela acesa? O que vai adiantar? Não adianta nada. Não adianta nada. É conversa fiada, esse negócio de oração para as pessoas que morrem. Não resolve nada. Se resolvesse, eu seria o primeiro a falar. Mas não resolve. Minha mãe morreu, meu pai morreu, meu irmão morreu, eu perdi entes queridos, e eu não faço oração por eles de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu nem na cova deles vou colocar flores, homenageá-los, porque eles não estão mais ali. Eles não estão mais ali. Se eles se converteram, eles estão com Jesus. Se não se converteram, seja minha mãe, seja meu pai, seja meu irmão, seja lá o que for, está no inferno. Das duas, uma. E não se pode mudar a situação de ninguém depois que morre. Nós só podemos mudar a nossa situação espiritual, a salvação da nossa alma, quando nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, nós temos condições de mudar. Foi o caso do ladrão na cruz. Ele disse para Jesus, em princípio ele vinha praguejando contra Jesus junto com o outro ladrão. Mas, com as horas, ele reparou, as horas foram passando, ele reparou que ali não estava simplesmente um homem. Ali estava o Deus, o Filho do Deus vivo. E ele reconheceu Jesus como o Filho do Deus vivo, reconheceu Jesus como Senhor, como Salvador. Tanto que ele diz, na última hora ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, imediatamente, instantaneamente, disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, ele foi salvo pelo gongo, na hora, na última hora. Agora, o outro ladrão não falou nada. O outro ladrão continuou praguejando contra Jesus. Quer dizer, esse Jesus não falou nada. A alma dele continua no inferno até hoje. E vai continuar até o dia do julgamento. Ele está lá, nesse momento, urrando de dores por causa dos tormentos. E é isso que acontece, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você que está me ouvindo agora, talvez fique um tanto assim apreensivo, mas você não tem que ficar apreensivo, nem ficar com medo, nem ficar preocupado. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você tem certeza da sua salvação, então você está tranquilo. Quando você morrer, os anjos vão ir buscar a sua alma. Agora, se você não tem certeza, se você despreza a fé no Senhor Jesus, se você desconsidera, você acha que tudo é uma mentira, que é balela, que é conversa
religiosa, etc, etc. Se você é um incrédulo, um ímpio, se você vive na injustiça, quando você morrer, pode ter certeza, o diabo que vai levar a sua alma. Porque quem vive na justiça, ou na última hora se converte à justiça, que é Jesus, então os anjos de Deus vêm buscar a sua alma. Mas quem morre sem ter vivido ou se convertido à justiça até a hora da morte, a alma desses são levadas para o inferno. É o diabo que ele vai levar a alma dele. Por quê? Porque serviu ao diabo, serviu à injustiça. Jesus só salva aqueles que um dia disseram: eu preciso da salvação, eu quero. Então estes que clamam ao Senhor Jesus são salvos. Aqueles que vivem e praticam o pecado, quando morrem, a alma deles é requerida pelo próprio Satanás. E ele, Satanás, tem direito. Tem direito à alma dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas serviram ao pecado, serviram à injustiça, serviram ao próprio Satanás durante toda a sua vida. E, logicamente, a alma dessas pessoas pertence a Satanás. Mas aqueles que viveram na fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, aqueles que viveram na fé no Senhor Jesus, viveram na fé, praticaram a justiça, viveram na justiça, quando morrem, a alma deles é requerida pelo Senhor, que eles serviram durante a sua vida. Então veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, para onde vai a sua alma? Você sabe para onde vai? Por exemplo, eu vou dizer para você uma coisa. Nós todos enfrentamos lutas, problemas, dificuldades. Todos nós. Todos nós. E é difícil realmente a salvação. É a coisa mais difícil que existe na face da terra. Não é difícil você ser rico, ficar rico. Não é difícil você conquistar alguma coisa, o impossível. Não, não é difícil. O mais difícil é a salvação da alma. E é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que quando a pessoa consegue, Jesus a chama de vencedora. Ela é vencedora. Uma pessoa que consegue ser salva, vivendo neste mundo, e no final, quando passar para a eternidade, sua alma for requerida pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, pelo Senhor Jesus, então essa pessoa foi uma vencedora. Então, minha amiga, não adianta a gente vencer agora. Por exemplo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, então você está salvo agora. Você está salvo. Agora, como você vai viver o dia a dia, você vai enfrentar lutas, tentações, problemas, dificuldades, ódio. Enfim, você vai enfrentar um inferno nesse mundo. Você tem que vencer esse inferno. Se você não permanecer na fé até o dia da sua morte, então você perde e, consequentemente, não vai ser salvo. E, consequentemente, será um perdedor no inferno. Você quem decide a sua eternidade, a sua salvação. Você quem decide o seu destino final. Você quem decide. Ninguém mais pode decidir por você, nem por mim. Cada um decide por si só. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce seria salvo. Um dia alguém pregou o evangelho para mim, eu criei, e eu fui salvo. Estou salvo e serei salvo se permanecer na fé. Aí é que está a grandeza da salvação. Amanhã nós vamos continuar com esse texto aqui de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Mas fique ciente disso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a sua salvação depende da sua fé permanente até o dia da sua passagem para a eternidade. Já ouço rumores de guerra, parece um vale de lágrimas, o amor esfriando na terra, conforme a tua palavra, no peito um coração de pedra, irmão combatendo irmão,
Esse é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Homens brincando de Deus, querendo fazer os seus planos. Se fala em guerrear nas estrelas, enquanto outros morrem de fome. Deus fala a esses homens de novo e mostre o caminho da paz. Ilumina os seus pensamentos com teu olhar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de O profeta velho diz conhecer toda a Escritura Sagrada. O homem de Deus vive pela fé as palavras contidas na Escritura Sagrada. O velho profeta relembra seu passado para se impor no presente. O homem de Deus vive com temor o presente para garantir seu futuro. O profeta velho ouve em seu coração a voz do seu eu, baseada em sua sabedoria. O homem de Deus ouve a voz do Espírito Santo pela dependência de sua direção. O profeta velho tem o olhar de malícia. O homem de Deus tem a pureza da misericórdia. O profeta velho vive uma rotina no seu dia a dia. O homem de Deus vive a diferença pelo seu novo coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você não entendeu bem o que nós pregamos, mantenha-se ligada, antenada nessa programação, porque nós vamos continuar com esse assunto e com certeza você vai entender. Você, por exemplo, que me ouve neste momento e fica pensando, poxa, bispo, mas quer dizer que a missa, orações, vela acesa, isso não adianta depois que a pessoa morre de forma nenhuma. Não é nem inteligente. Não é nem inteligente. Eu estava conversando com um judeu e eu perguntei, vem cá, como é que vocês encaram a alma da pessoa que morreu? Aí ele disse para mim, eu vejo o seguinte, meu pai morreu. Então todo dia eu faço 3 orações para o meu pai. E cada oração que eu faço, eu creio que a alma dele sobe um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso não é brincadeira? Isso é inteligente? Eu não interrompi, não fiz nenhuma censura. Mas eu pergunto a você que está me ouvindo agora, isso é inteligente? Quer dizer que a pessoa vive uma vida regalada,
uma vida que quer dizer nada, regalada, ela tem até o direito de viver. O que ela não tem direito de viver é uma vida de pecado. Ela vive uma vida de pecado e depois morre. Então a riqueza dela vai conseguir levá-la para os braços de Deus? Se a vida dela, se a atitude dela no pecado, se ela não se converteu e não entregou a sua vida para a justiça, você acha que o dinheiro vai comprar a justiça de Deus? Está pensando que lá no céu é como aqui na terra, que as pessoas compram a justiça? Você vê quantas pessoas aí estão roubaram, e depois não houve nenhuma condenação. Quer dizer, há uma impunidade nesse país por causa da corrupção que corre frouxa nele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, como é que a gente vai aceitar que existe purgatório, que existe indulgências, para que a alma da pessoa possa subir até Deus? Como é que você vai acreditar que uma lâmpada ou uma vela acesa vai iluminar a alma de alguém? Depois que morre, ou ela vai para o inferno, a alma dela vai para o inferno, direto para o inferno, ou a alma dela vai para o céu, para o lugar de paz. Não tem meio termo, não tem mais, e não tem esse, eu acho isso, eu acho. Você pode achar o que você quiser, mas a verdade é essa. Você morreu, minha amiga, meu amigo. Quando você morrer, a sua alma vai para um lugar ou para outro. Não tem purgatório. E você pode deixar toda a sua riqueza, pode deixar o mundo inteiro, todo o ouro que você possuir, para ajudar ou tentar ajudá-la, chegar até o céu, que não vai fazer mesmo. Não adianta mesmo. Você veja, por exemplo, na Igreja Universal, nós não fazemos orações para os mortos. Nós não oramos para os mortos. Você pode oferecer rios de dinheiro que nós não fazemos oração para os mortos, porque nós não acreditamos nisso. A Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe isso. Não existe indulgência. Não existe. Depois que a pessoa morre, não há o que fazer. A Bíblia diz claramente, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Acabou. Depois que morre, não tem mais jeito. Não tem indulgência, não tem ofertas, não tem orações, não tem rezas, não tem fita amarela, não tem missa, não tem purgatório. Não há nada é possível fazer por essa pessoa. Nada mais. Não resta. Eu não posso fazer mais nada pela minha mãe, nem pelo meu pai, nem pelo meu irmão. Eu não posso fazer mais nada. Eles morreram, a vida deles já está, a alma deles já está definida. Mas o bispo serve a Deus, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de toda a minha alma, tentando levar as pessoas para a salvação. Não é por isso, por causa disso, que a minha mãe vai ser salva. De forma nenhuma, nem meu pai. Minha mãe, eu creio que ela foi salva por causa da sua vida, porque ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que o meu pai também foi salvo, porque ele já no fim da vida se converteu, aí inclusive se batizou nas águas. Eu creio que o meu irmão também foi salvo. Mas se não foram salvos, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer mais nada, porque a alma deles já está no lugar onde eles escolheram estar. E assim é você. Você que escolhe o seu destino final, se com Deus ou no inferno. Só depende de você. Nós vamos colocar agora testemunhos de pessoas que venceram, pessoas que venceram por causa de terem sacrificado suas vidas no altar. Mas a maior vitória que a pessoa pode alcançar nessa vida é a salvação da sua alma. Vamos ouvi-las. Eu cheguei com um problema na minha vida espiritual, no meu casamento e na minha vida profissional. Meu marido era um alcoólatra e é importante ressaltar que eu vivi a minha infância com um alcoólatra que era o meu pai. E via muitas situações em que minha mãe apanhava dele,
em que ela sofria, ele humilhava muito a minha mãe. E eu cresci num lar assim. E a mãe da minha mãe, que era minha avó, eu também presenciei em alguns momentos ela apanhando do meu avô em razão do álcool, que meu avô também era alcoólatra. Então, a última coisa que eu gostaria era de me relacionar com o alcoólatra. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu conheci o meu atual marido, o primeiro encontro que nós tivemos parecia um contrato de uma relação ali longínqua, em que ele colocava naquele contrato verbal que a gente estava ali conversando, tudo que eu buscava no homem. Então, ele buscava uma mulher séria, para um casamento, um compromisso sério. E eu ali depositei nele toda as minhas fichinhas, vamos colocar assim. No dia do nosso noivado, eu tive a triste surpresa de descobrir que ele era um alcoólatra, porque ele bebeu a festa inteira. Ali o chão se abriu, eu não acredito que eu estou vivendo a mesma situação que a minha mãe viveu. E ele decidiu parar de beber. E isso foi dia a dia, mês a mês, ano a ano, e ele tentando com a força do braço, e não conseguia. E eu mesmo sabendo dessa situação, me casei com ele na esperança de que ele ia parar de beber. E não aconteceu. Em relação à minha vida profissional, eu era formada e durante a minha formação eu trabalhava numa outra área que não era na área jurídica. Só que eu abri mão desse emprego para investir na área jurídica, porque agora formada com um certificado, com um título, eu vou ganhar muito mais do que eu ganhava. E outra frustração. E foi através do altar que me foi apresentado que ali começou a mudança, que eu digo que foi de dentro para fora. Quando eu cheguei tendo aqueles problemas. Eu estava vivendo aqueles problemas. Mas ali me foi apresentado um Deus vivo. Um Deus que não estava lá em cima olhando e deixando eu aqui embaixo viver do meu jeito. Não, um Deus que me foi apresentado, um Deus que bastava eu crer, confiar, entregar a minha vida a Ele, que Ele iria transformar a minha vida. E a primeira vez que eu entrei na igreja, aquela palavra que foi dada de fé entrou. E as coisas começaram a mudar dentro de mim. Aquele homem que era um alcoólatra, hoje eu tenho um marido presente. Nós temos a nossa filha que vê em nós um referencial, confia. Hoje eu tenho um lar, eu não tenho uma casa, porque até então eu tinha até uma casa, hoje eu tenho um lar, de fato, que Deus me proporcionou uma fartura em todos os aspectos. Hoje eu tenho uma vida profissional e financeira transformada. Meu escritório, na realidade, nós temos em 2 locais diferentes. Então eu tenho um escritório na Zona Sul e tenho um outro escritório na região da Paulista. Nós temos parte do prédio alugado. Hoje eu tenho uma casa que eu nunca imaginei ter na região sul de São Paulo. Tenho meu carro importado, meu marido tem o carro dele. Hoje eu pude fazer viagem internacional. Hoje nós comemoramos nosso casamento fazendo viagens. Deus me colocou, vamos dizer assim, numa vida que eu nunca imaginei que eu conseguiria ter. Ele me deu uma realidade de vida muito maior do que eu vislumbrava. Deus me colocou numa condição de empresária. Hoje eu dou emprego. Hoje eu tenho uma família que é uma bênção. Mas, acima de tudo, eu tenho dentro de mim o espírito do amor, que me dá paz, que me dá, no meio de muitas situações de problema, porque eu tenho problemas, aliás, os problemas em algumas situações profissionais, por exemplo, são maiores, mas eu tenho equilíbrio e paz para resolver. E realmente houve uma transformação. Hoje a Érica é uma mulher transformada, hoje a Érica é uma mulher sábia, tem um casamento, tem uma vida profissional, tem uma vida financeira, tem uma família. A Fogueira Santa representa para mim uma entrega total e completa. Não é papel, não é matéria, é entrega. Deus quer ver onde está o seu coração. E é na Fogueira Santa que você mostra onde está o seu coração. Meu coração está em Deus. Está na minha entrega total e completa no altar. Porque foi através do altar que Deus me deu a resposta. Veja, minha amiga, meu amigo, que essa doutora, ela é advogada, pessoa formada, uma pessoa inteligente, ela dá emprego para outras pessoas,
Mas tudo isso aconteceu quando ela sacrificou a vida dela no altar. O marido, o homem com quem ela casou, era alcoólatra, como era o pai dela, como era o avô dela, e, obviamente, se ela não tivesse entregue a sua vida no altar, ela iria sofrer como a sua mãe e como o seu avô. A mesma coisa. Mas porque ela entregou a vida dela no altar, o altar, então, supriu todas as necessidades delas. Todas as necessidades. As necessidades econômicas são importantes que a pessoa resolva. Mas o mais importante foi que hoje ela tem uma vida regalada no sentido espiritual, sobretudo, além do sentido material. Ela tem um lar, como ela mesma disse. E hoje eu tenho um lar, uma família de fato, de verdade. É isso que é mais importante. É isso que faz a diferença na vida dos que creem, daqueles que dizem que creem, mas não creem. Essa é a realidade. Vamos ouvir mais um. Eu tinha uma família até estável. Vivia num lar até tranquilo. Apesar de querer buscar algo para a minha vida, eu sempre tive sonhos de buscar algo para mim. Fui para São Paulo na época, trabalhar numa área de vendas e passei a ter uma liberdade muito grande. Aí eu conheci a droga, conheci a maconha, da maconha eu fui à cocaína. Nessa época, né, desse meu tempo no mundo da droga, eu conheci a minha esposa. Nós namoramos por 2 anos e nos casamos. E coincidentemente, 2 anos depois do casamento, eu descobri que ele era usuário de drogas. A princípio era maconha, depois ele começou a usar cocaína. E assim foi aumentando a minha vontade de usar outras drogas, porque eu chegava na biqueira para buscar uma droga, não tinha, eu levava outra, aquela mais pesada. E aí o fundo do poço foi quando ele se envolveu com o crack. Aí todo o dinheiro que o Darley ganhava, ele colocava no crack. Aí a gente já não tinha mais como pagar o aluguel, já não tinha mais como sustentar as crianças. Era muito complicado. Você vê o seu filho querer um pão e você não ter aquilo. Eu cheguei a situações da minha vida que eu saía, as coisas estavam super difíceis, não acontecia nada na minha vida, mas eu conseguia R$1.000, um exemplo. E ao invés de eu voltar para casa, eu ia direto para a boca. E eu deixava sapato, tênis, camisa, roupa, qualquer coisa que eu tivesse. Eu só não deixava calça porque eu não tinha como voltar sem as calças, né? Mas era assim que eu chegava em casa, aí começava o inferno. A gente trocava tapas, socos, chutes, pontapés, ofensas. A gente passou assim, se tratar feito bichos. Eu pedi a Deus a morte, porque não tinha mais sentido eu viver. Minha família destruída, meus filhos destruídos, minha esposa destruída. Então foi aí que eu conheci uma pessoa, até foi minha esposa que falou, olha, o fulano, ele vai numa igreja, e por que você não vai com ele? Mas ele também fumava maconha, eu sabia que ele fumava maconha, nunca tinha fumado maconha com ele. Mas eu sabia que ele estava indo naquela igreja, então ele estava buscando algo para a vida dele, é aquilo que eu queria para a minha vida. E quando eu fui com ele, chegando na porta, eu vi que era a Igreja Universal. Aí eu pensei, o que eu tenho a perder mesmo? Eu já estou aqui, né? E entrei. Eu senti uma dor nas costas, que eu senti ela há mais de 10 anos. Através de uma oração do homem de Deus, eu saí dali diferente. Aquilo saiu de dentro de mim. Tanto que 2, 3 dias depois eu procurava aquela dor e não encontrava ela mais. Porque ela fazia parte da minha vida, né? E ali eu vi que eu tinha achado uma porta que ia mudar a minha vida. E aí eu comecei a lutar. Através dos ensinamentos, eu comecei a ter uma fé, mas uma fé inteligente. E aí as coisas foram mudando, né? Na minha casa, a minha esposa foi vendo a diferença. Eu comecei a ver uma mudança nele. Porque, primeiro, ele parou de usar droga. E, consequentemente, em casa tinha dinheiro. Nós já tínhamos móveis, as crianças tinham roupa, a gente já fazia compra de tudo. Já tinha começado a mudar a minha situação financeira, comecei a melhorar de vida. Aí veio a Fogueira Santa de Israel. E aí eu entendi que era a oportunidade de mudar a minha vida. E aí eu me lancei. E aí começou realmente a mudança na minha vida. E eu comecei a conquistar.
Aí a gente conquistou empresa, a gente conquistou carro, a gente conquistou fazenda. Então eu já não vivia mais na humilhação. Eu tive oportunidade, eu conquistei muita coisa, coisas grandes, através do voto que eu fiz com Deus. Mas, infelizmente, eu me afastei, porque eu achei que eu estava arrebentando, que eu não precisava mais de sacrificar. Voltei a estaca zero. Aí foi perdas em cima de perdas, né? Quando eu abri os olhos, eu já estava no fundo do poço novamente. Eu devia mais de R$500 mil. O casamento uma loucura, voltou às brigas. Eu me prostituí, né? Aí começou a mentira. Foi assim um sofrimento assim de novo que para mim, eu nunca imaginei que voltasse a passar por aquilo. Ele podia estar falando a verdade, que para mim ele estava mentindo. Ninguém acreditava mais em mim. Minha esposa não confiava em mim. Meus filhos não confiavam em mim. Minha empresa estava no fundo do poço. Mas eu sabia que era aquela porta. E eu me humilhei diante de Deus e voltei. Praticamente numa época em que era a época de Fogueira Santa de Israel. Então eu já sabia o caminho. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu me lancei porque eu sabia que ali estava a mudança da minha vida. A primeira coisa que Deus me deu foi o Espírito Santo. E aí tudo mudou. Eu recebi força, eu recebi ânimo. Com o tempo eu fui ganhando a confiança da minha esposa. Aí eu entendi que ele realmente havia mudado. E aí Deus foi me restabelecendo. Gradativamente eu fui conquistando. E aí foi vindo outras fogueiras santas. E eu continuei me lançando, crendo que Deus continuaria mudando a história da minha vida. Eu fui pagando as dívidas, fui honrando compromissos, limpamos o nome da empresa, limpamos o nosso nome. E aí eu fui conquistando. Hoje nós moramos numa bela casa, num belo condomínio. Eu tenho hoje uma caminhonete importada, uma Ranger. Minha esposa tem um carro importado, um Audi. A minha empresa é sede própria. Eu tenho uma frota de veículos na minha empresa. Hoje eu tenho em média de 60 funcionários registrados. Hoje tudo mudou. A minha casa, minha família que estava toda destruída, né? Foi restaurada. Graças a Deus, hoje a minha vida é totalmente diferente. A vida no altar, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho vida, eu não posso dizer que tenho vida. Mas o que você tem e colocar no altar, minha amiga, meu amigo, vai mudar a sua vida, vai fazer de você uma nova criatura, vai fazer você viver a vida abundante que Jesus prometeu. E veja o caso desse casal. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito da certeza, o Espírito da fé, o Espírito da conquista, o Espírito do vencedor. Jesus só dá o prêmio da salvação para aqueles que são vencedores. Os perdedores vão perder. Você tem que ser um vencedor. Mas para que você possa ser vencedor, você tem que ter o Espírito Santo. Ele que garante a certeza da nossa salvação. Se você não tem o Espírito Santo, hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos orando para isso. Quem quiser, se você quer receber o Espírito Santo, hoje à noite, na noite do encontro com o noivo. Graças a Deus. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Heitor e eu me lembro muito bem que no início da minha fé eu tinha muitas dúvidas, pois a minha vida se encontrava destruída e eu pude entender que o motivo dessa destruição era porque eu não tinha o Espírito Santo. Mas mesmo assim eu tinha muitas dúvidas de como receber, como ter esse Espírito Santo dentro de mim. E através da literatura do Senhor, nos passos de Jesus, eu pude entender como receber, e depois que eu recebi esse Espírito, quais seriam os frutos dele. E até então, nunca mais eu tive aquele sofrimento, aquela destruição, aquela amargura que eu sentia. Eu pude ter paz dentro de mim. Então eu quero agradecer ao Senhor por ter escrito esse livro Nos Passos de Jesus, que me ajudou muito, e eu tenho certeza que ainda irá ajudar muitas pessoas. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br.
arcacenter.com.br. Minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje à noite aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto, não se esqueça, nós estaremos orando, ministrando a oração para que você receba o Espírito Santo. Você que não tem o Espírito da certeza da salvação, você não tem certeza da sua salvação, hoje à noite aqui no Templo de Salomão, venha receber. Aliás, venha buscar essa certeza hoje à noite aqui no Templo de Salomão, 8 em ponto. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.